Olá, tudo bem com vocês? Vai começar o maior podcast do interior. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar sobre os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Inclusive, convidar você também para fazer parte desse time. Então, saca só essa galera. Facilita crédito, empréstimo consignado para pensionistas aposentados do INSS e para quem recebe BPC Loas. Procure Facilita, fica aqui muito fácil, ao lado do escritório do Dr. Sérgio Onofre. E também mais um patrocinador aqui do nosso IDCast, e nós queremos convidar você para dar um up em sua vida. E, gente, esse aqui é muito especial. Eu sempre estou falando sobre autocuidado, a importância de independente. Se você é gordo, se você é magro, se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, fazer atividade física, treinar é essencial para a vida. Então, ó, já vai essa dica super importante. Tá precisando dar esse up na sua vida? Procure a Academia New Life em Quixadá, que fica localizado na rua Francisco II Costa, número 220, no centro de Quixadá. Aproveita e já marca a tua avaliação, que é super importante antes de começar qualquer atividade física. Vou te dar aqui o número do WhatsApp, tá? 889-9716-4639. New Life Academia, a musculação que transforma vidas, com certeza. Eu falo isso por mim. Super importante. Queria falar também de outra apoiadora super especial e querida, e não poderia ser outra neste dia que nós vamos falar sobre saúde. Nutritivo está aqui com a gente, na pessoa da minha querida amiga Dani. Olha, tem pão integral, gente, aqui, banoffee. Não, olha só, aí Nossa, fica muito difícil. eu já vi Porém, um dos meus pães preferidos. pois é, e tem uma coisa muito legal, porque você come coisa gostosa, nutritiva, já a nutritiva já está dizendo o nome, né? Coisas gostosas, que são nutritivas, que faz bem e não sai da sua dieta nem do seu plano alimentar. Olha que maravilha. E outro apoiador muito querido que está dando assim, ó, um super suporte aqui. Super suporte, mas é isso mesmo. Um suporte enorme ao nosso querido Dr. Sérgio Onofre. Muito obrigada pela parceria. Fica aqui no escritório, na Rui Maia. Então, muito, muito obrigada. E vamos começar a nossa entrevista, que eu estou, assim, super empolgada. Opa, tudo bem? Tudo ótimo e com você, Tudo Kécia? maravilhoso. Eu tenho que começar falando sobre essa pessoa que vocês não têm ideia, que é um currículo enorme. Vamos lá. Eita! Everardo Soares Cavalcante Júnior, 25 anos, natural de Morada Nova, formado há 4 anos em nutricionista pela Faculdade Cisne aqui em Quixadá, compondo a primeira turma de nutrição da cidade, especialista em nutrição clínica e esportiva, atuando em consultório particular desde a sua formação. Atualmente atende presencialmente em Quixadá e também na capital, Fortaleza, eleito por 2 anos consecutivos pela pesquisa de opinião popular como o melhor nutricionista da cidade, tanto em 2021 como em 2022. Referência em nutrição no Sertão Central. Seu consultório em Quixadá recebe pacientes de praticamente todo o interior. Quixeramobim, Solonópolis, Senador Pompeu, Ibiquitinga, Baretama, Banabuiú, Canidé, Choró, Ocara, Itatira, Capistrano, dentre outras cidades. E atende online pacientes também de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso, Bahia. Países como Estados Unidos, tem paciente até na Flórida, França, Bélgica, Portugal e Irlanda. E sua rede social já tem 23 mil seguidores e seu canal no YouTube quase 10 mil. Minha nossa, não para de trabalhar, menino. Não.
Apesar da pouca idade, realmente comecei desde muito cedinho, viu? Fala um pouquinho, você é de Morada Nova, né? E eu imaginando que você era quixadaense da Gema. Kessia, todo mundo pensa a mesma coisa. Na verdade, eu só fui nascer em Morada Nova e voltei. Naquela época, né, aqui em Quixadá era um pouco mais complicado para as mães, Uhum. né, por toda aquela questão da gestação, dos partos aqui era um pouco mais complicado. E o primeiro parto que a minha mãe teve aqui, ela ficou um pouco traumatizada. Então ela resolveu me ter numa cidade mais próxima do interior, que eu sou do Cipó dos Anjos. Então, acabei indo nascer em Morada Nova e voltei para Quixadá. Então, eu me Então, considero um então, quixadaense. peraí, deixa eu entender. Você só fez nascer em Só, Morada Nova, só nasci. mas o seu local de origem familiar é Cipó dos Anjos. Isso, interior de Quixadá. E aí fala um pouquinho assim, quem é a tua família? Eu sei que sua mãe teve muita atuação política, Uhum. né, aqui em Quixadá. Aquela pergunta, você tem cara de menino assim, bem criado, criado com enjoo pele, ou você foi aquele menino que estudou em escola pública? Fala um Pública. pouquinho assim da tua vida. Quem é tua mãe? Quem é teu Vamos lá. pai? Minha mãe é muito conhecida aqui na cidade, a Adriana Severo. Ela já foi vereadora por 16 anos, então ela é muito conhecida pelos feitos que ela já fez pela cidade, né? Meu pai é agricultor, Everardo, né? Sempre está lá no interior e sempre apoiando tudo, né? Apoiando ela nessa questão da política, de tudo que eles vêm trazendo do interior ao longo desses mais de 20 anos. Hoje a bola é passada para minha irmã, que está atuando aí no plenário da Câmara, no segundo mandato como vereadora, e a gente sempre veio dessa família de origem muito humilde, do interior. E desde então eu nasci e cresci naquele meio onde a gente tinha agricultura familiar muito Uhum, presente. A gente comia o que a gente plantava. Não entrava muita coisa industrializada e processada dentro de casa. Quando entrava era assim uma novidade. Eu sempre fui aquela criança que comeu de tudo. Da verdura, a raiz, a folha, a fruta fresca do pé, mas também era a criança que comia o miojo quando aparecia, que comia a salsicha quando aparecia dentro de casa. Então, desde o meu berço, eu sempre fui uma pessoa que eu soube equilibrar e gostar de tudo. E hoje, como profissional, não é diferente. Né? Eu acho que um dos meus destaques é não ser radical naquilo que eu faço. Então, desde aí já veio um gosto especial pelo que é natural, pelo que é de nutrição mesmo, como que a gente se alimentava antes, como que a gente se alimenta hoje. E aí, chegando em Quixadá para estudar, desde criança eu e minha irmã estudamos aqui em Quixadá, porque meus pais sempre tentaram prezar sempre pela nossa educação, pelo nosso uhum, estudo, né? Apesar de não ter muitas coisas, sempre eles batiam na tecla de que a gente tinha que estudar. uhum, Então não se tinha condições para manter dois filhos em escolas particulares. Então minha irmã ela atendeu para uma particular e eu sempre fui para as melhores públicas de Quixadá mesmo. E sempre me destaquei em todas que eu passei, né? Até que eu entro no ensino médio na escola profissional de Quixadá e faço um curso de técnico em agroindústria, que mexe com muita questão de segurança alimentar e nutricional mesmo. uhum. Então já fui pegando mais gosto pela nutrição aí. E aí, no fim do segundo ano do ensino médio, chega a nutrição na cidade. E aí, até então, Cassie, eu com os meus 17 anos, por aí, tinha três faculdades em mente. Três áreas que eu achei que eu tinha uma afinidade especial: nutrição, psicologia e direito. Sempre fiquei Direito, em gente. sempre me achei assim, um pé na frente em relação às injustiças sociais, a tudo que eu via de errado, eu me impunha ali, eu queria resolver, eu queria encarar de cara, mas a gente sabe que numa faculdade, na atuação profissional, é muito mais diferente, né? E aí eu resolvi fazer o vestibular para testar. Chegando lá, quase 300 concorrentes para 40 ou era 80 vagas. E eu, oxe, eu ainda tô na escola, tô aqui fazendo o quê? Ah, vim testar, porque próximo ano eu já vou começar os vestibulares. E aí, abro a lista de selecionados e tô lá entre os 10 primeiros. Muito bem. O que é que eu faço? Não tem dinheiro para pagar a faculdade.
As pessoas não sabem os perrengues, né? As pessoas olham os profissionais, veem o Instagram, vê a pessoa atuando. Eu tenho percebido muito isso nos convidados que vêm aqui no IDCast, porque assim, a pessoa olha a pessoa passando, tá com a foto muito É. bonitinha no Instagram, Tá de tá carro ali, hoje. né? Tá, porque tem uma caminhada. Gente, todo mundo trilhou uma estrada. As pessoas pensam assim. Quem não é filho de industrial, quem não é filho de canal de televisão, não acho que vai nascer com tudo pronto, É. né? As pessoas todas têm uma estrada, né? Então eu sempre passei minha vida em escola pública, isso não me impediu de nada. Eu sempre procurei me destacar porque era o que Você eu achou que. gostava. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas é diferente, escola pública para escola Não, particular vai ter déficit. isso não difere em nada. Até porque a escola e a faculdade não me ensina nada perto do que você tem que aprender quando você se torna um profissional, seja qual for a área que você vai querer atuar, Não, e eu falo né? muito isso como professora. As pessoas pensam assim, ah, e o professor, muitíssimo importante. Oh, obrigada. Obrigada. Olha Muitíssimo. aqui, olha as canequinhas do IDCast. Quer Linda. afastar um pouco o microfone? Vira um pouquinho. Um pouquinho mais? Pode ficar à vontade. Pronto. Mas eu sempre falo que quem faz o estudante é o próprio É. estudante. E eu sempre tenho isso muito comigo. Eu acho que um bom profissional, Kessia, você que é professora, você deve saber disso. Um bom profissional hoje, ele foi um bom aluno também. Sim. Alguns E podem continua, né? até, alguns Continua podem estudando. até mudar quando vê que a realidade profissional é diferente Uhum. e querer correr atrás do prejuízo. Voltando como que eu E entrei. aí, sem dinheiro, como Pois foi é. isso? Então eu acabei fazendo vestibular para nutrição, para um teste mesmo, e vi que eu estava entre os aprovados. Então deu-se início a uma grande correria na minha vida. Então eu ainda estava entrando no terceiro ano do ensino médio e acabei fazendo um avanço de estudo. Hum, Então, durante ali 2 semanas, eu tive que dar conta de conteúdos que seria do ano inteiro. E tinha muitos professores que não queriam que eu fosse. Achou que eu não ia dar conta. E acabaram colocando, assim, provas extremamente difíceis que nem eles sabiam resolver. Mas, enfim, deu tudo certo. Fui aprovado nesse avanço de estudo e ganhei um ano da minha vida no qual eu não me arrependo. Então, eu entrei na faculdade muito novo. E aí, cadê o dinheiro da matrícula? Que a faculdade era particular. Então, a gente não tinha mil hum. reais. Nutrição é uma das faculdades mais caras que a gente tem hoje. Então, não tinha. E aí? Se juntou todo mundo para ter. Então, fez a matrícula e ficamos esperando aí uma vaga do FIES, que foi logo quando o Temer entrou e tirou as vagas. Reduziu, na verdade, essas vagas drasticamente. Então, assim, ficou uma vaga para 80 pessoas. E aí, logo no segundo semestre, eu consegui uma vaga de fiéis, graças, né, à minha nota no Enem, que isso é muito importante. Então, eu consegui estudar com financiamento estudantil e deu tudo certo. Tá vendo? Eu acho assim tão importante. Por isso que eu gosto sempre de perguntar um pouco a história, além das pessoas te conhecerem um pouco mais na intimidade, também entenderem essa estrada e acaba sempre tirando uma lição muito importante, né? Então, é possível. Às vezes não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém. Aquilo que aparenta ser fácil é porque só aparenta, mas que quando se quer muito uma coisa, é possível. Mas tem É, uma coisa assim que eu acho bem interessante, que eu vou começar já polemizando. tá. Vou começar polemizando com você. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que sempre que a gente está conversando, e eu vou falar aqui de autocredibilidade, você se coloca sempre numa posição de muita. Você se dá muita credibilidade. Tipo, eu consegui, eu fui atrás, eu estudei. Às vezes as pessoas podem ver isso como uma arrogância, É, mas é arrogância ou autoestima? Porque as pessoas não são acostumadas com autoestima, viu? A autoestima é um problema. Então, quando a gente diz assim, ah, mas eu sou capaz mesmo. Ah, mas eu sou muito boa naquilo que eu faço. Eu tenho essa mania de dizer isso às vezes, uhum, falando sobre sala de aula, né? Olha, nisso aqui eu tenho os meus déficits, mas nisso aqui eu sou muito boa.
E eu vejo que você sempre se coloca muito nesse patamar. Não, eu sou muito bom nisso aqui. As pessoas te acham, pode passar por essa ideia da arrogância, da prepotência, ele se sente. Passa demais. Não chega diretamente, assim, à minha pessoa para realmente falarem, mas chega pelo ouvido ali, pela conversa de terceiros. Everardo, fulano te acha muito nariz em pé. Fulano te acha muito exibicionista. E aí faz referência ao que você falou no início. As pessoas não estão acostumadas quando você costuma valorizar o que você fez para conseguir o que você tem. E elas não costumam se autovalorizar a ponto de dizer: eu consegui, eu sou bom no que faço, não vai encontrar outro como eu, entendeu? Então, quando você passa a se impor dessa forma, para as pessoas que não são acostumados a se valorizarem, acaba soando como arrogância mesmo. E eu não vou mentir para você, eu não sou uma pessoa que ando no meio da rua mostrando os dentes para todo mundo. Eu não sei forçar intimidade com quem eu não conheço. Eu sou uma pessoa tímida, não parece, mas eu sou com quem eu não conheço. Com quem eu já tenho intimidade, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu falo sobre tudo, eu converso sobre tudo, né? Tô aqui para conversar, para aconselhar quem precisar. Mas para aquelas pessoas que não têm aquela intimidade comigo, pode soar que eu sou um pouco arrogante mesmo. Mas aí, falando dessa questão da autoestima, né? Eu acho que a gente já vai enveredando um pouco pela sua área, né? Essa questão do autocuidado. É, eu costumo dizer que a gente tem que pegar o amor que a gente sente pela gente quando a gente resolve cuidar. E se cuidar, perpassa muitos campos, inclusive o campo da saúde alimentar. E você me trouxe uma coisa muito interessante, né? As pessoas dizem que fazer dieta é caro. Você se organizar para fazer, e essa palavra dieta às vezes é tão pesada, para um plano alimentar, né? Isso. Então vamos falar sobre isso, dieta ou plano alimentar. E começar a se cuidar, passando pela alimentação. É cura ou é prevenção? Essas duas questões primeiro. E para Certo. se cuidar, precisa de ódio ao que está vendo no espelho ou precisa de amor ao que está vendo no espelho? Muito amor. Se você faz algo para você no qual você não está gostando, não vai dar certo. Pode até pendurar por algum certo tempo, mas não vai dar certo. Então, todo mundo sabe que um bom resultado a nível de saúde, a nível estético, ele vem a longo prazo. Então, se é algo que eu faço a longo prazo, para o resto da minha vida, que eu canso de falar isso para os pacientes, exercício, atividade física é para o resto da vida. Então, procure fazer algo que você goste e encontre prazer no que você faz. Da mesma forma, eu tento fazer com que esses pacientes que me procuram tentem encontrar prazer Uhum. na alimentação. Hoje aqui tem dois produtos saudáveis. Então tem gente que essa que acha que tem que comer aquele pão integral para se alimentar bem, aquele pão ruim, aquele pão seco, que o pão integral é caro, que o pão integral é seco demais, que é ruim, e não é assim que funciona. Que para mim comer um bolo tem que ser aquele bolo cheio de açúcar, aquele bolo cheio de gordura, sendo que hoje a gente tem opções mais saudáveis e também muito gostosas. Então, quando o paciente não encontra prazer na comida, aquilo ali passa a ser uma tortura, um ódio e não um autocuidado, que é o que eu mais recebo nesses 4 anos e o que eu mais tento desconstruir a todo mundo que passa pela minha sala. Dieta, você começa hoje e ela pode terminar amanhã. Você está refém de um Uhum. papel que muitas vezes é um papel mal feito, entregue na hora para você, que às vezes ele não chega nem ao fim da folha. Essa minha geração, né? Essa geração que nasceu na década de 80, eu acho que foi a geração que começou a provar mais industrializados. Você estava falando aí do interior, né? Os nossos pais, os nossos avós, grande maioria aqui do interior, por exemplo, até mesmo capital, na época, se a gente puxar a década de 60, 70,
eram pessoas que tinham comida de verdade. Então, era o cuscuz, era a coalhada, era a carne da galinha, que a gente chama galinha capoeira, Caipira. caipira ou pé duro, como chamem, né? Isso. Que estava ali no quintal, né? Que eles criavam, né? E matavam para se alimentar. Então, era tudo muito caseiro. E essa minha geração foi a geração que começou a tomar iogurte de potinho, aquele conhecido vermelhinho, Aham. que começou a tomar lactobacilos vivos, aqueles conhecidos, levava para a escola, o suquinho que já vinha na caixinha, né? É uma geração que passou muito por essa coisa de desempacotar, né? Existe uma resistência a voltar a comer comida de verdade? E comida de verdade é mais barata? A comida de verdade que eu falo, aquela comida caseira, né? O pão integral, e aí o ovo, a batata, o arroz integral, o feijão, a carne, o cuscuz, o atum. Ele é mais barato do que a comida industrializada se uma pessoa for pesar na balança assim, no final do mês. Muito mais barato. Os pacientes que passam por mim sabem disso. Essa história de que seguir dieta tem que ser algo caro e distante da realidade de cada um, isso é um mito. Infelizmente, muitas vezes, às vezes quando a pessoa procura um profissional, muitas vezes ela pode quebrar a cara se deparando com uma dieta ali que está muito distante da realidade da pessoa, infelizmente. Então é algo que eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim, pela minha experiência no consultório. Desde os meus estágios, eu sempre procurei me adequar à situação daquela pessoa. Então, se ela só tem melancia, feijão e ovo, para me montar um cardápio adequado para ela, eu vou fazer isso. Entende? Mas aí, Kessia, há sim uma resistência muito grande no fato de começar a voltar a comer mais limpo, né? Porque hoje O que é você que seria comer limpo? comer limpo, descascar mais e desembalar menos. É isso que seria o termo, Basicamente, comer o que limpo. você referiu ali no início da pergunta. Hoje as pessoas estão muito adaptadas a tudo pronto, tudo muito rápido, tudo muito corrido e tudo tem que ser muito gostoso e prazeroso. Muitas pessoas procuram prazer na comida. Muitas vezes, talvez por não estar encontrando prazer em muitas atividades que ela faz ali ao longo do dia, da profissão, do relacionamento, da família, Vamos falar sobre isso. né? E Mas isso acaba que a pessoa tenta trazer um conforto na comida. Então, quando a gente vem para propor um plano alimentar com uma comida mais limpa, né? Uma comida existe uma mais de verdade, resistência. há aquela resistência no início, Cassie. Depois é mil maravilhas. A pessoa ela dá conta de que ela está economizando muito. E eu tirei a prova disso semana passada. Os alimentos estão começando a diminuir o valor. Isso é ótimo. Então, com R$ 30, eu comprei fruta e verdura que desse para uma semana. O que é que você compra com R$ 30 industrializado? Aqui não dá para comprar um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante, R$ 30 não. Acho que para duas pessoas, né? eu acho que vai sair 40 e alguma Isso, coisa. uma pizza grande é mais de R$ 30 e você come em uma refeição. Sim. Sabe? A gente sabe que para surtir ali uma semana e tudo não se vive só de fruta e verdura, mas quando você põe na ponta do lápis, comer mais saudável acaba sim saindo mais barato. Uhum. E aquele efeito de comer saudável é tão bom, a pessoa se sente tão bem que ela quer levar aquilo ali para frente, ela quer seguir por mais dias, né? E aí eu já deixo ela tranquila, que ela não vai deixar de comer industrializado, ela não vai deixar de comer um hambúrguer, ela não vai deixar de comer uma pizza. Eu vou ensinar ela, eu como profissional da nutrição, que quer um resultado bom para aquela pessoa, tanto para a saúde, para a estética, para a autoestima. Eu preciso ensinar ela como ela vai se comportar em relação aos dois tipos de alimento: os naturais, que vão compor a maior parte do dia dela, e as exceções que são prazerosas pra Uhum. gente, né? Tem muito alimento afetivo pra gente. Eu tenho muitos alimentos que têm uma carga, né, de afeto pra mim, que eu como e eu relembro minha infância e não são alimentos tidos como saudáveis. Nesse aspecto, você acha que o povo brasileiro, aqui pegando uma coisa muito, né? Porque a gente sabe
alimento também não é democrático. A gente fala de Uhum. hambúrguer, pizza, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a hambúrguer, pizza, que a gente vive num país que tem, é, né, uma situação social muito complexa para a gente falar sobre isso. Mas vamos falar a quem tem mais possibilidade. Você acha que a gente precisa ser ensinado a comer? Que talvez na formação que os pais estão dando às suas crianças já, né, inclusive vícios, porque açúcar é algo que vicia, né? Comprovadamente, inclusive dizem que muito próximo ao vício da cocaína. Eu já ouvi falar, né? Que se aproxima ao mesmo teor de vício, ao açúcar. Então, você acha que falta educação para a nutrição? Falta. E muita coisa seria resolvida se isso fosse colocado Hum, em prática. Desde a escola, a formação profissional e inserir o profissional nutricionista nas unidades básicas de saúde. O problema, um dos problemas da saúde do Brasil, de uma forma geral, é focar na cura, é focar no tratamento hum. e não na Foi prevenção. uma pergunta que eu fiz Então, que eu achei que assim, era necessária, tem um inclusive. grupo de profissionais que eu julgo importantíssimos, não desmerecendo os demais, até porque eu trabalho com equipes multidisciplinares, Uhum, cada um no seu galho. O que é para ser tratado com psicólogo é com psicólogo. O que é para ser tratado com fisioterapeuta, é fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, nutricionista. uhum, Ninguém metendo colher na área de ninguém. uhum, Então, assim, se houvesse uma reeducação alimentar mais solidificada e se investissem mais na prevenção, muita coisa seria resolvida. Então, numa UBS, era para ter nutricionista, profissional de educação física e psicólogo, porque as pessoas estão adoecendo por isso. Alimentação, sedentarismo, ansiedade, estresse, o sistema emocional muito abalado, que isso reflete na indisposição para ir fazer um exercício físico, na compulsão alimentar, no descontrole alimentar. Então, se a gente focasse mais na prevenção, a gente gastaria menos com os tratamentos. Então, falta sim políticas de saúde pública para que valorize o profissional nutricionista e insira isso dentro das escolas. E aí você me relata nessa questão de como os pais, né, estão educando as crianças hoje. Eu atendo crianças também e eu exijo que os pais estejam presentes, porque na maioria das vezes o problema não está na criança, e sim no âmbito familiar que ela está inserida em relação à uhum. alimentação. Então, Kessia, como que uma criança ela senta na mesa e ela vê todo mundo comendo hambúrguer, batata frita, refrigerante, e os Quem não vai pais comer? vão querer que a criança tome Ou, uma sopa ou sem brócolis. graça. Ou brócolis. Não vai, Não, gente. gente. A mente da criança não funciona dessa forma, principalmente porque ela já está no processo de seletividade alimentar. Ela vai começar a escolher o que ela quer comer. Então, os pais têm que dar exemplo, os pais têm que serem firmes e fortes Uhum, também, para terem bons hábitos, para que isso passe para as crianças. uhum. E, voltando, a gente não sabe mais comer. A gente desaprendeu a comer. De 100 pacientes que passam por mim, 99 eu tenho que ensinar a comer. A soltar um celular na hora de uma refeição, a desligar um computador, a desligar uma TV, a pegar um talher, um prato, sentar numa mesa, soltar um copo de água de suco de refrigerante e começar a descansar, a apreciar o sabor da comida, a textura e comer com calma. Kessia, a gente desaprendeu a Sim. comer. E eu fico A muito pressa triste com também, isso. porque o Isso. tempo, eu acho que isso envolve tanta coisa, a questão da produtividade, inclusive tóxica, que você tem que estar ali É. respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, correndo para trabalhar, porque tem hora para voltar, às vezes faz com que a pessoa coma muito rápido e não curta o momento da alimentação. Não. E geralmente, quando tem um momento de curtir a alimentação, porque tudo envolve, né? A mesa, a comida está em todos os momentos, mas geralmente é o quê? Na pizzaria, É. né? Com a galera na hamburgueria, né? Ou seja, a gente não tem momentos de prazer de comer
a comida na rotina, assim. E aí isso faz tanta diferença, não só nesse âmbito de reeducação alimentar, mas fisiologicamente também. Pacientes que apresentam refluxo, gastrite, esofagite, empachamentos, Hum, azias, gases, má digestão, tudo está relacionado à forma como o paciente come. E é só o que eu canso de receber no consultório pacientes tomando remédios caríssimos há mais de 2 anos para tratar uma gastrite que está virando úlcera e não deu uma atenção devida à alimentação. E aí, 2 anos sofrendo, chega até o nutricionista. 2 semanas o paciente já está praticamente livre de algo que lhe incomodava há anos. E infelizmente é um problema que as pessoas têm, que é se aí toda semana eu falo isso no Instagram e não canso de falar e não vou cansar de falar. A hora de começar é agora. A nossa saúde, o nosso autocuidado, ele não deve ficar para depois. Isso eu falo com cada paciente. Sempre eu pego pacientes com rotina muito corrida e eu converso com eles. Eu gosto de uhum. conversar. Eu gosto de A conversar anamnese é importante. muito. Eu gosto de conversar, de ouvir, de identificar o problema e principalmente de resolver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da questão da saúde pública abrir espaços para esses profissionais, né, que são nutrição, educador físico, fisioterapia e Psicólogo, psicólogo. Aqui, um exemplo, o município de Quixadá. É, tem, tem essa equipe seria multidisciplinar? multidisciplinar. E tem essa equipe que trabalha já, você tem essa ideia se aqui, porque claro, você atende todo o interior, tem Solonópolis, Xoroba, Nabuiú, Xaramubim, Toda cidade tem. toda cidade você tem ali, né, um paciente seu, podemos dizer assim. Mas aqui em Quixadá, existe já esse trabalho por parte do setor público? Ou seria uma dica que ficaria? Kessia, como que Xadá tá virando um polo de nutrição, né? Muitas faculdades, muitas turmas de nutrição. Eu mesmo era um dos alunos que sempre estava à frente desse processo de reeducação alimentar da população de Quixadá de forma Uhum, direta. Então, sejam movimentos em praças, em academias, em escolas, em UBSs, uhum, sempre os alunos e a turma de nutrição estavam ali fazendo um trabalho muito bem feito. O que a gente sabe é que o município ele seleciona os profissionais, né, mais importantes que eles querem para compor aquela equipe. Eu uhum, não sei lhe dizer como está a situação hoje, porque o âmbito de saúde pública não é o meu foco. O uhum. meu foco desde que eu me formei sempre A foi clínica. atuar em consultório, Ah, né? Mas o que eu sei é que desde a da faculdade até hoje, né, os alunos fazem esse trabalho de políticas de saúde pública para a população quixadaense, né? Mas se não, fica aí o meu alerta à prefeitura a investir mais no nutricionista, nesse profissional que mexe com a alimentação e que aí vai gerar uma economia boa nas medicações futuras e nos tratamentos futuros também. outras, né, outro relato seu que eu acho bastante importante é a questão da anamnese. E aí, falando diretamente do atendimento as pessoas quando chegam com essas demandas de saúde, que vão para o nutricionista, obviamente que a questão do emagrecimento deve ser top de linha na sua pirâmide de atendimento. A gente tem aí uma sociedade que determina um padrão e a gente vai já falar sobre isso, até para entender um pouco a OMS, entender todos esses conceitos do que é ser Uhum. obeso, do que é ser magro, do que, né? Sim, Porque envolve números e a gente pensa assim, nossa, o cara é super musculoso, pesa 110 quilos, faz aqui o cálculo do percentual de gordura percentual, baixo. né? Mas aquele cálculo corresponde? A gente vai conversar sobre isso. Mas eu sei que as pessoas chegam sempre com essa questão do emagrecimento, é uma pauta, né? E aí geralmente é na anamnese, você consegue ver se é só a questão do emagrecimento em si ou tem várias outras questões que, inclusive, precisa desse profissional da psicologia. Vejo.
Kessia, praticamente quase nada passa despercebido na minha anamnese, porque eu não vou só seguir o meu protocolo de anamnese. Eu tô ali principalmente para conversar e ouvir o que o paciente traz até mim e questionar também. E aí, sempre que o paciente chega, eu pergunto: no que é que eu posso lhe ajudar? O que que ele traz aqui hoje? Então, nessa pergunta, o paciente vai me relatar a queixa principal. Na maioria das vezes, já que é um emagrecimento ou já que é um aumento de peso, um aumento de massa muscular, e na grande maioria das vezes, o que tem me surpreendido como profissional mesmo, que estou ali todo santo dia recebendo pessoas, Uhum. é que na grande maioria das vezes muitas já chegam com problemas de saúde e de qualidade de vida mesmo. Alguns chegam a dizer: eu não estou me sentindo bem. De um tempo pra cá eu não tô me sentindo bem, tô sentindo essas dores, sinto dor de cabeça todo dia, tô muito indisposto e eu acho que tem algo relacionado à alimentação. A área da nutrição, cientificamente falando, ela disparou no nível alarmante. Então os profissionais sabem hoje que sem o nutricionista, falou em saúde, sem o nutricionista não dá pra chegar a lugar nenhum. Porque a gente mexe do fio de cabelo de uma pessoa até a unha do dedão do pé. Então esse conhecimento ele chega até as pessoas. Então as pessoas sabem muitas vezes que aquelas sensações de mal-estar, de tudo que ela sente, de todas aquelas queixas que se perlutam por muito tempo, está relacionada à alimentação. Então na anamnese eu consigo identificar isso. E quando o paciente diz só por boca, quero emagrecer, sabe o que é que eu pergunto? Por Por quê? quê? Não sei se eu já cheguei a perguntar isso pra ti. Não, porque eu nunca cheguei com essa demanda do Exato, emagrecimento. exatamente. Eu digo, eu quero parar de sentir essa dor na lombar. Exato. Então, muitas vezes, quando eu recebo esse tipo de resposta, que pra mim ela é seca e vaga, que, poxa, só o peso. E olhe que quem acompanha os stories lá, né, do Instagram, @Evernutri, podem seguir lá para bater 24 mil seguidores, obrigado. Quem acompanha os resultados sabem que os nossos resultados são muito grandes. E aí a gente acaba compartilhando aqueles números porque numa foto não dá para compartilhar cada caso de cada paciente. E aí, quando eu recebo essa pergunta, essa resposta, o Uhum. que é que ele traz aqui? Quero emagrecer. Eu pergunto por quê? Eu quero saber o porquê, o que é que tá acontecendo? O que é que você tá sentindo? O que é que você tá vendo? Tá lhe incomodando? Uhum. Sabe? Para me ajudar de todas as formas possíveis. E a minha função ali é fazer a pessoa sair mais leve do que o que ela entrou. Tava olhando aqui, né, a New Life Academia. E aí, quando a gente pensa em nutrição, e aqui a Nutritiva também, dois apoiadores aqui do IDCast hoje. E quando a gente pensa em nutrição, a gente tem essa dupla, né, Que anda juntinho. apoio, né, esses gêmeos, que é a nutrição e a atividade física, né? E eu vejo muitos profissionais da educação física que eles sempre dizem: se a pessoa vai para academia, vai para esteira, 3 horas de esteira, 3 horas subindo aquela escadinha, ou vai fazer musculação, que são grandes auxiliares no emagrecimento, e mas todo mundo diz, o seu resultado precisa do déficit calórico. Então sempre começa na nutrição para depois ir para a academia. É isso? Então, uma pessoa que procura melhorar a sua qualidade de vida em termos de alimentação, para aliar essas duas questões, qual é o caminho? Primeiro nutrição, depois treino. Primeiro psicólogo, nutrição, treino. Ou primeiro treino, nutrição, depois psicólogo. Qual é um caminho Como mais começar? como começar? Vamos imaginar que tem alguém aqui que está aí, tipo, nossa, eu tenho que cuidar de Preciso mim, mudar. preciso mudar e tenho pouca grana e quero investir no que seja essencial agora. Certo. No princípio de que qual que vai lhe dar mais resultado? Uma coisa não funciona sem a outra. Isso a Uhum. gente sabe. Porém, em relação à alimentação e o exercício físico, qual está presente 24 horas do seu dia? Você come da hora que você acorda, a hora que você vai dormir.
Então, a partir do momento que você começa a regrar a alimentação, você já vai perceber uma diferença. E exercício físico é o que eu sempre falo para os pacientes. Everardo, eu não posso pagar uma academia. Vamos caminhar? Vamos correr? Vamos fazer alguma coisa? Vamos colocar um exercício em casa? Vamos se mexer, E tem né? muitos, né, profissionais que fazem essa avaliação também para o aluno, né? Muita. Muita gente está fazendo treino online, treino em casa. Alguns têm receio ainda de ir para academia, Mas tendo mas uma academia, melhor ainda, né? Você tendo um exatamente, tem profissional. que ir. Eu sempre aconselho isso. E eu fico Então, muito feliz quando eu vejo um profissional que diz, vem agendar a sua avaliação, porque assim, isso. não é só a pessoa chegar, é fazer toda uma avaliação antes do É. início, né? Então, em relação à sua pergunta, eu tenho um pouco de dinheiro para investir, né? Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou organizar minha alimentação ou vou para uma academia, né? Então, a alimentação, ela é sim uma prioridade, até porque ela está presente da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E partindo pelo princípio do exercício físico, que a gente sempre debate, não existe só a musculação, que é um erro de muitas pessoas, Cassia. Muita gente não quer vir ao nutricionista achando que a gente só vai recomendar musculação. Embora Eu a musculação seja tenha importantíssima, é importantíssima, a mãe de todas as porque eu atividades imagino, físicas, claro que mas eu não vou obrigar ninguém a ir para uma academia contra a vontade. Tem gente que é traumatizada, que não gosta, Cassie. Tem gente que já sofreu muita gordofobia dentro de academia e e não quer entrar. Eu vou. agora, assim, uma experiência que eu tenho com a musculação sendo de uma pessoa gorda, assim, claro, aliado isso à nutrição. Eu acho que a minha qualidade de vida com a musculação, embora eu goste muito de pilates, acho que melhorou assim, acho que 100%. Claro, mas obviamente isso aliado à Isso. alimentação. E eu, claro, toda vida que eu fujo do meu plano alimentar, isso tem um impacto. Mas é aquela coisa, eu quero chegar aos 80 anos conseguindo me abaixar, É. subir, descer, sentar, né? E eu acho que a musculação ela é muito importante. Fundamental. Fundamental. É o que eu sempre digo para alguns pacientes. Everardo, eu tenho que ir para musculação agora. Olha, se você não quer, eu quero que você se mexa. Você se mexendo, praticando alguma coisa, por mim tá ótimo, mas você não vai fugir dela por muito tempo, não. Musculação Eu faz sempre deixo isso diferença. muito claro. Porque a galera acha que musculação é Você, só para ficar você não vai fugir da fortão. musculação por muito tempo. Quer se a idade chega. A gente entra no estado de catabolismo. A gente naturalmente pode passar a perder o músculo que a gente tem. Então é necessário um exercício de força, um exercício de resistência. Minha lombar dói. Musculatura da região pode estar fraca. Joelho está doendo. Musculatura da região pode estar fragilizada. Então, sempre no consultório eu debato sobre exercício físico e não tem um. Nossa, eu já devo estar atendido. Minha atendente está aqui, viu? Tá ali ela. A gente já deve ter para um banco de bem mais de 1.000 pacientes atendidos, somando tudo, bem mais, ao longo desses 4 anos. E eu não me orgulho desse número ser alto, não. O que eu mais me orgulho é que a grande maioria dessas pessoas, elas continuam. E Uhum. saber que eu fiz a diferença na vida de cada uma. Não tem um paciente que passe por mim que o exercício físico passe despercebido, que é se eu não perdoo. A dieta eu até perdoo. Essa semana eu furei o plano. Beleza. Mas você faltou exercício? Essa semana faltei. Eita. Agora vamos conversar bem baixinho. Porque é uma coisa que é para ser diária. Atividade física, você tem que encontrar prazer naquilo que você faz. E aí a musculação a gente tem sempre perto. Tem bons profissionais acompanhando, boas academias. Inclusive, um abraço pro pessoal da New Life, que eu tenho muitos É o Irã. pacientes de lá, muitos pacientes da New Life. E a gente faz um trabalho muito bom, Eu quero conhecer. né? A minha Eu parceria agora aqui em com Chará, esses ficar outros difícil. profissionais, Tem que vir para cá, tem que treinar. é, Eu vou New Life é conhecer a New muito Life. boa, muito boa, recomendo demais. Os pacientes de lá elogiam bastante. É. Então, uma coisa sem a outra não Onde é que rola. fica a New Life aqui em Quixadá? Aqui eu vi aqui o Fica, endereço, que fica aqui no centro, né? no centro, Francisco fica Segundo próximo Costa. da Central Lab, eu acho, perto Ah, sim, naquelas naquelas. ruas. É, Sim, muito aqui no eu centro, já vi o pertinho da galpão. A Carol praça. treina lá, Carol, tu treina lá. tá Olha treinando aí, lá. gente, tem aluno da New Life Tem aluno aqui. da New Life no podcast Hoje tá hoje. muito massa, porque tem aluno da New Life e ainda tem gente que
adoro a nutritiva. Inclusive o meu Adoro, nossa, esse pão, esse aqui é o de o meu nutri banoffee. convidado é maravilhoso. Gente, Olha isso aqui, ó. aí é lançamento dela, viu? Chocolate tudo, Isso nossa. aqui eu posso roubar pra mim? A caneca ou o bolo? Não, isso aqui é pro A convidado. gente pode dividir. Tu sabe que Eu esse já tô pão, rindo aqui, que eu já tava querendo roubar esse bolo da, esse da, esse da pão de Dani. banoffee, Cassie, não tenho que tirar uma sobremesa. É mesmo? Ele é Não. recheado, é? É recheado com banana, doce de leite, fit e canela. Isso aqui tem doce de leite. Tem. Agora eu fiquei Eu em lhe disse que é um dúvida. dos meus pães preferidos. É, Nossa, gente, é e muito bom comer saudável. engraçado, né? Que a Dani manda para os convidados, mas para a entrevistadora nada. Olha, ó, Mas, mandou pro gente. podcast. Mas vamos de pergunta polêmica? Vamos Vamos. começar? Você é Vamos polêmico. conversar. Inclusive, eu quero saber quando você vai ser a entrevistada do podcast, né? Vai ser no Porque Pump. você é uma figura. É porque, assim, Esse episódio eu não existe o perco. IDCast e tem o Isso, Pumpcast. eu vi. E o Pump, né, que nós temos aqui, inclusive um dos entrevistados que faz parte da equipe do IDCast, muita gente pergunta assim: o IDCast é da Kessia? Não, gente. Existe uma equipe, né, que faz esse podcast acontecer e essa equipe também faz o Pumpcast acontecer, que é o podcast Pump, né? E eles já me convidaram. Eu que estou vendo aqui o dia. Eu estou um pouquinho com medo, Ah, porque eu tenho a língua muito solta, mas bora é. voltar para tuas perguntas. Vamos. E depois eu me arrependo, mas bora voltar? Vamos. Vamos lá. Me sugue aí o máximo que você conseguir. Como abordar a questão da gordofobia em suas práticas? Porque vamos lá, eu sou uma mulher gorda, acho que já deu para perceber, né? E a gente percebe em todos os contextos que lidam com a questão corporal, né? A essência de um padrão. Existe um padrão que é concebido, esse padrão de corpo é o padrão ideal. Quando se olha para uma pessoa gorda, já até pela questão da Organização Mundial da Saúde, já se vê essa pessoa com uma doença. A obesidade é considerada doença. Muitas vezes essas pessoas têm medo de adentrar determinados espaços. Você fala da academia agora. Sim. Como abordar a questão da obesidade para uma pessoa gorda sem descriminalizá-la, sem trazer discriminação? Gente, todo mundo é de um jeito. E não cabe a gente a querer entrar na cabeça de uma pessoa e fazer ela mudar porque ela tem que Uhum, bater determinado peso, porque ela tem que bater determinada medida, uhum. determinado padrão, porque ela tem que entrar em determinada roupa, porque ela tem que se mostrar assim, porque ela é assim, porque ela é Vestir assado. determinado número. Exatamente. Então, isso é algo que realmente é algo que eu tento desconstruir no consultório com cada pessoa. Isso é complicado, Cassie, quando esse preconceito ela parte da própria pessoa. Isso me deixa muito irritado no Ela já consultório. vai com Ela já isso. chega com esse Ela preconceito. é gorda, gordofóbica. É, eu canso de receber isso no consultório e eu detesto. Porque a pessoa ela não tá se gostando. Isso me machuca. Seja ela gorda demais, seja ela magra demais, a partir do momento que alguém está insatisfeito com o seu corpo, isso me incomoda. Como profissional que lido diretamente com isso. Uhum. Emagreço gente, engordo gente, e assim vai, né? Mas eu quero que a pessoa faça aquilo ali por ela se gostar. Poxa vida, vamos melhorar o que tá bom. Olhe pra você, pelo amor de Deus, se ame. Não vai entrar dentro de um quarto e chorar porque você tentou entrar numa calça e a calça de 10 anos atrás, quando você era solteira, quando você não tinha nem filho, não coube. Existe essa Existe, autocomparação, né? Cassie, isso é péssimo. Você ficar se autocomparando, eu recebo constantemente mulheres que abrem o celular e me mostram uma foto de Eu um quero, abdômen tipo assim, eu trincado. quero ficar assim. Nossa, gente, olha, se você vai vir pro meu consultório, nunca faça isso. Não queira saber o que é que eu vou responder pra você, por favor. Gente, isso é Eu sou um terrorismo. amor, mas quando eu quero ser ruim, sério, Carol. eu odeio comparações. Esquece, eu nunca gostei, Carol sabe, nunca gostei de comparações. Antes mesmo de ser nutricionista. Uhum. Cada um é cada um.
Você olha para uma Né? pessoa gorda, você como nutricionista, né? Você olha para uma pessoa gorda e já diz assim: essa pessoa é doente, ela tem gordura no Deus me fígado, ela tem livre, Deus me colesterol, ela tá livre. diabética, ela Eu tem pressão alta, ela vai estudei, morrer daqui a 3 meses. eu Tu já viu estudei. comentários em Já, Instagram? eu fico doente com isso aí Aí também. quando você, a pessoa é super, faz todo um discurso da saúde, aí quando você vai olhar o Instagram da pessoa Bebendo, bebendo, fumando, fumando virando vape, é noite, vape, né? usando Vape, drogas é, ilícitas. fumando, Kessia, fumando pendrive. o peso que uma pessoa tem, ela não é um parâmetro para saber o nível de saúde e de qualidade de vida que ela tem. Você acabou de dar um exemplo lá no início do nosso IDcast. Um cara musculoso que tem, pelo IMC, determinado pela OMS, ele pode ser classificado como um grau de obesidade 1, 2, 3. E aí, quando você vai ver, aquele cara altamente grande, musculoso, ele não tem gordura, ele tem músculo. Então, o que é que a OMS está usando como parâmetro para medir a obesidade? O que é que a OMS está usando como parâmetro para dizer que uma pessoa que está com peso acima, pelo que eles determinaram, ela é doente? Quem tem autoridade para falar que uma pessoa com excesso de peso ela está doente? Eu tenho. Porque eu recebo pacientes de todos os tipos corporais no meu consultório. Eu Com vou dizer exames uma coisa para clínicos, né? vocês. Já recebi muita pessoa que, pelo IMC da OMS, está com excesso de peso, que sobe aquela escada lindamente, que os exames estão melhores do que os meus. E já atendi gente magrinha dentro desse padrão que eu não sei quem determina também. Olha como tudo é subjetivo. Como a gente se baseia por coisas subjetivas e tão rasas. Um padrão de corpo, um padrão de imagem, um padrão de cor, um padrão de cabelo, um padrão de tudo. Que se lasque os padrões, pelo amor de Deus. E aí eu atendo uma pessoa magrinha, que é essa do jeito que você falou. Aí vem aqui comigo. Vem aqui comigo. De um lado, eu tenho uma pessoa que tem excesso de peso, que subiu minha escada de boa, porque ela não é sedentária, faz musculação 4 vezes na semana, dorme bem, medita, come bem, se alimenta bem, tá perdendo peso no ritmo dela e não tem nenhum problema de saúde diagnosticado. Os exames estão bons. Ela não tá diabética, ela não tá hipertensa, ela não tem arritmia, ela não tem ansiedade. E do outro lado, me chega uma pessoa com peso tido como normal, com insônia, irritabilidade, estresse, gordura no. Gente, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela não vem só pelo excesso de peso ou um excesso de alimentação, não. Ela vem por uso de álcool, de outras substâncias e de medicação também. Então, se é uma pessoa ansiosa, com insônia, que toma muita Uhum. medicação, ela pode ter gordura no fígado, ela pode ter o fígado inflamado. Um Aí fisiculturista pode ter pode, dependendo do que ele usa para do que chegar ele usa naquele para chegar no corpo, corpo. né? Não só isso, mas vários outros tipos de patologias e complicações ele pode ter. Aí vem aqui comigo. Quem é a pessoa doente? Quem é a IDCast? É a pessoa que está com sobrepeso? Ou é a que está eutrófica pelo IMC da OMS? Quem é a pessoa Uhum. doente? Eu acho ridículo um profissional que se diz da saúde dizer que uma pessoa que está acima do peso ela é uma pessoa doente. Dizer que a obesidade é uma doença. É uma pessoa preconceituosa. Uhum. Tem outra explicação, Kessia? É uma pessoa preconceituosa. Nunca que uma pessoa que está ali assistindo, meu camarada, vai querer chegar em você. E a pessoa gorda, ela já sofre muito preconceito, Kessia. A pessoa chega num ônibus, não tem uma cadeira desse tamanho. A pessoa, eu viajei de avião, eu fui espremido numa cadeira. E a única coisa que eu pensava era como que as pessoas que têm mais peso, mais corpo do que eu, né? Eu era da finura de um palito. Como que as pessoas se sentem confortáveis e acolhidas num espaço desse? Tudo isso para colocar mais passagens dentro do avião, a cadeira. Todos os espaços são minúsculos. Você vai numa roupa de pessoas plus size, só tem roupa feia, roupa de vovó. Que é isso? Se praticamente a maioria da população brasileira já tem esse grau de sobrepeso, é o nosso público. Por que não está preparado para atender um público Uhum. desse?
sabe? Então a pessoa que ela tem obesidade, que ela tá fora desses padrões estabelecidos, ela já sofre preconceito, piadinha. E aí ela chega no consultório do nutricionista procurando ajuda. Eu vou ser indiferente, eu não tô nem aí pro peso dela, assim, eu não vou ficar olhando pra ela dos pés à cabeça. Infelizmente, tem profissional que faz isso, Cassia. Não só nutricionista, médicos principalmente, aqueles mais grotescos, que não têm um atendimento humanizado. Eu falo porque é o que eu escuto de relatos de todo mundo que chega até mim. Gordofobia, preconceito. E eu acho que isso faz uma pressão tão grande na pessoa que está fora desse padrão, que aí ela cai na indústria da dieta, né? Porque É, existe uma indústria da dieta, existe. do copiar-colar, E da olha como dieta eu da cansei blogueira. quando tu Tem uma falou. dieta nova agora, Mais que eu vi. uma. Não, Qual é a de hoje? mas Todo dia sai uma. essa eu gostei. Ah, eu sei qual é. Você sabe? Sei. Das Kardashians. A Ah, dieta do sexo. sei. Que tem que fazer sexo não sei quantas No vezes por mínimo cinco dia, vezes. 5 vezes para poder chegar a um total X de perda calórica. É. Academia pra quê? Exercício pra quê? Cardio pra quê? Gente, isso Né? Mas olha não bagunça o negócio, não, a que não, nível a gente chega. Isso quer ser o de menos. Se a gente for pegar não bagunça o negócio, não. o tanto de dietas, Mecanismo. o tanto de dietas que já foram inventadas ao longo do tempo é de você rir e chorar por Ah, dentro, lembro da dieta da sopa. por tamanha ignorância das pessoas. E aí você falou da busca desse padrão, chega eu cansei aqui. Porque ninguém vai alcançar esse padrão, gente. Ninguém nunca está satisfeito com o que tem. A gente está sendo, quer ser a todo tempo ensinados a não estar satisfeito com o que a gente tem. Eu não estou satisfeito com o meu cabelo, eu não estou satisfeito com a minha unha, eu não estou satisfeito com esse Com relógio, o eu não estou nariz, com a satisfeito com o meu braço. boca. Eu vou botar preenchimento aqui, eu vou diminuir meu nariz, eu vou esticar meu cabelo, eu vou afinar a perna. Bota celulite, bota silicone, tira silicone. O que é que vocês querem, cara? Que essa pessoa não tem paz, ela se cansa de buscar esse padrão e ela adoece As mentalmente. dietas contribuem para isso. Contribui muito, principalmente sendo mal A feita. blogueira que chega e diz assim, A porque você blogueira sabe que na internet agora irresponsável, tá cheio. né? Tá Demais. muito cheio de profissionais sem ser Uhum, profissionais na internet. Aí uhum. vai lá a menina e Pega o meu CRN, ó, não, e eu falo mais, por exemplo, aquela menina que emagreceu sozinha, que começa a dar a receita do sozinha. que ela fez. Não, porque Que é o que ela diz. ela diz, mas assim, olha, eu emagreci 30 quilos no ano. E aí ela começa a dizer o que foi que ela comeu, dizer o que é que É. ela come de Pagar manhã. de blogueira fitness, de nutricionista e de personal. Que aí vai dar dica dos treinos, vai passar as fichas de treino, vai postar as séries, as repetições. Isso é errado porque a gente sabe que todo mundo é individual. Cada metabolismo funciona de uma forma diferente. Esse é um dos motivos que faz com que as pessoas procurem um profissional de educação física e um nutricionista, porque sabe que um treino ele não é banal. Não se monta um treino para mim, Cassia, Um grupo. como se monta para você ou para 10 pessoas de uma vez. Isso não existe. Existe, é certo. No meu ponto de vista, não. Então, por que que Cada tu um tem acha que a suas galera gosta de limitações. conteúdo assim, de gente? Olha só, fiz Porque é 3 séries amor. de 12. Porque É pra- é fácil olhar e querer fazer. Tipo, ai, ela Muitas emagreceu, eu pessoas. quero ficar igual a É, ela, é não, isso? eu vou. Ora, tem gente que prefere pagar um suplemento mais caro do que a consulta com o nutricionista, Kessia. As gominhas para E emagrecer. nem saber como tomar. Ainda tem a audácia de vir no meu Instagram me perguntar como toma aquele suplemento. Eu disse, quem é você? Eu nunca nem lhe vi. Até minha mãe, se Mas quiser uma. pergunta remédio para Per... emagrecer para ti? Suplementos. Suplementos? Remédios, às vezes um fitoterápico ou outro ali, mas remédio eu já derrubei bastante lá do Instagram, já fiz vídeos sobre isso, já fiz muitos alertas, e é uma coisa que eu não me canso de fazer porque parece que as pessoas não aprendem. A galera chega no teu escritório, Instagram, desculpa, no teu consultório, dizendo assim, olha, eu tomei remédio, perdi tantos quilos, ganhei o dobro, tem? Ou então eu perdi, maioria das segurei. vezes nem perdeu, só fez se sequelar mesmo, ia morrendo. E sequela? Tem medicamento que pode? Demais.
Demais, muitos. Principalmente aqueles que não são rotulados pela Anvisa, que estiveram na moda e nas polêmicas, os famosos emagrecedores. Blue e não sei o quê, green não sei o quê, castanha de não sei o quê. E eu já bati muita boca no Instagram sobre isso e não canso de bater e vou bater boca aqui também. Tá Não polemizando, é? tem caminho fácil pro emagrecimento. Não tem um caminho Tipo, fácil. perdi 60 quilos no ano. Isso. Tu acha que alguém, quando fala isso na internet, que eu vejo muito, As- 60 quilos sem bariátrica, 60 quilos, Porque as pessoas elas querem estar se iludindo 30 quilos em dois e meses. viver ali a vida do outro, a Mas, realidade do outro e mas esquecer a tu delas. acha que pode acontecer, tipo, uma pessoa perder 30 quilos em dois Vai meses? depender de. Não. Gente, entendam que uma perda de peso rápida demais, ela não é saudável. Fisiologicamente falando, metabolicamente, não se existe que essa uma Dieta super peça restritiva. perdi 10 quilos em uma semana. Pelo amor de Deus, se você sobreviver. E assim, voltando, há sim um risco de medicações que são usadas de remédios, principalmente clandestinos, como esses que foram muito polêmicos há alguns anos atrás, Blue e não sei o quê, Hum, castanha de não sei o quê. Vez ou outra saindo notícia. não sei Fulano quantas ervas. não sei quantas ervas, Cassia. Uma coisa é eu formular um chá, por exemplo, com substâncias naturais que eu sei que podem lhe auxiliar no processo A de partir da minha, emagrecimento, a partir da a partir receita. de todo o seu histórico. Dos exames E aí eu clínicos, né? controlo as doses do que eu estou usando. Quando eu pego essas medicações clandestinas para emagrecer, eu coloco isso em doses cavalares, Alguém que pega descontroladas. isso, né? Então, o que é que acontece? Descompensa pressão arterial, fígado e rins, porque passa por tudo isso aqui. Então, a maioria das pessoas acabam tendo uma falência renal, vão para hemodiálise, acabam tendo cirrose hepática, porque o fígado não aguentou processar tudo que entrou. E aí a pessoa tá ali tomando a medicação, não sai do banheiro, é fazendo diarreia todo tempo, tá acabada, aí perde 8 quilos em uma semana e acha que perdeu gordura, Kessia. A pessoa desidratou feito uma condenada, mas tá feliz. Porque o que importa pra ela é o número que ela vê Super num quadrado desse tamanho. desnutrida. O que é que eu digo que a balança é lá no contrário? Ah, Ai, ai, olha pra balança. Ai, isso aqui é a caçamba de lixo. Não me interessa peso, me interessa composição corporal. Isso aí eu bato o martelo e o no que é consultório. composição corporal? Porque tem gente que não Não entende, assim. entende, vamos entender. Só entende quem já passou lá pelo consultório, O porque merchan, ele é faz o minha merchan dele. função Mas é. esclarecer, gente. Mas, Você não pode sair da minha consulta com dúvida. Eu preciso deixar claro para você que o número que você vê na balança é diferente da quantidade de gordura e de musculatura que você tem, então, Kessia. para tudo. Para tudo. Vamos lá. Aqui, ó. Estou treinando pesado, mas estou Ah, então. treinando pesado. Você não treina leve? O meu treino é Vamos pesado. marcar um treino? Tu- Eu não aguento não os treinos que tu faz, não. Não, meu treino é pesado. Eu sou frango. E E tá tudo bem. e a balança, a minha balança, ela só aumenta. Quando eu subo na balança, ela tá mais. É sempre assim. É, só aumenta, sabe? A numeraçãozinha lá. Inclusive, tenho que voltar à questão da nutrição para ver o que é que não tá, né? A pessoa se desespera quando começa a fazer É. musculação, porque começa a perceber assim, não, eu tô mais gorda porque a balança tá dizendo que eu tô É. mais pesada do que E antes. mesmo as roupas estando mais frouxas, mesmo a pessoa se sentindo mais leve, ela quer se prender ao número que ela vê na balança. Gente, eu agora só compartilhando bem rápido, que a conversa tá boa, eu saí de um 52 para um 48, hein? Então, Cassie, a minha função é educar as pessoas em relação ao que elas veem na balança. Uhum. Porque você sabe muito bem que tem gente que se pesa toda hora do dia. Eu é? Pode se desfazer dessa Depois do balança. almoço, hein? Pode se desfazer dessa balança. Primeiro ponto. O peso na balança que a gente vê, ele altera facilmente ao longo do dia. Sim, Muito fácil. Mulheres, então, o principalmente, ciclo, vai né? entrar no seu ciclo, pode se preparar para aumentar 2, 3 quilos, ficar Até toda mais. inchada, as roupas ficarem apertadas. Gente, é normal. Então a pessoa vai ficar se pesando todo dia para quê?
Gente, o peso que você vê é diferente da composição. A gente só tem como avaliar essa composição corporal, Kessia, por alguns métodos. O que eu uso no consultório é a adipometria, Hum. que é aqueles beliscões que todo mundo ama, Tem né? A aquela. bioimpedância. Qual é a melhor? Ao seu ver, como profissional. Eu prefiro a adipometria porque eu acho algo mais real que eu mesmo estou fazendo. A bioimpedância ela é boa, ela pode ser feita também, porém com a adipometria associada. Hum. Associada. Então, se eu faço uma bioimpedância para ver ali o seu percentual de gordura e de musculatura, seu nível de hidratação, é um exame top, gente, é muito bom. Hum. Mas eu preciso fazer também a adipometria para confirmar e ver se tem muita discrepância dos dois resultados. Uhum. Né? No meu consultório, eu acho mais viável a dipometria, até porque a bioimpedância tem uma série de fatores que pode alterar. Por exemplo, se você estiver no seu ciclo menstrual, se você tiver prótese, se você tiver tomado cafeína antes, se tiver tomado água. Então, assim, é um protocolo chatinho mais de cumprir. Deixa eu te perguntar, que eu vou ficar aqui te atrapalhando, que a pergunta vem, eu tenho que fazer. Hum. Uma mulher querendo começar esse processo de cuidado nutricional. É interessante ela ir em qual período do ciclo? Porque Tipo, assim, a adipometria não vai ter uma interferência grande. mas se ela tiver, por exemplo, O que menstruada ou próxima à menstruação, é melhor. O que pode acontecer é o peso na balança e as medidas alterarem um pouco, Hum. né? Mas Uhum. quando a gente faz a adipometria, a gente belisca e aperta a gordura. Hum. Então aquilo ali praticamente não tem eu que estou fazendo, eu sei onde eu fiz da outra vez. Então eu junto vários pontinhos de gordura que eu aperto e vou dar o seu percentual de gordura. Então o que realmente faz com que a gente comece a aferir se eu estou com excesso de gordura, estou com a gordura ideal para o meu peso, é os percentuais, é a composição e não o número que você vê na balança. Então, voltando, esse número que você vê na balança, você tem gordura e músculo. Lá no, se eu soubesse, eu tinha trago minhas pecinhas. Lá no consultório, eu Ah, eu tenho as queria que você. peças anatômicas reais do que é 1 quilo de gordura e do que é 1 quilo de musculatura. Ever, por que que eu estou na musculação e o meu peso não diminui ou aumenta um pouco? Você pode estar ganhando músculo, que isso é top. E você pode estar perdendo gordura junto desse processo de emagrecimento. Então, é o peso que vale dizer? É a sua avaliação física completa. O ganho de musculatura. É uma pessoa que está ali no plano alimentar, claro que vai ser voltada para essa rotina dela, porque tem pessoas que estão fazendo musculação, tem pessoas que estão fazendo caminhada e tal, tem pessoas que não estão fazendo nada. É, ganhar músculo nesse sentido, né? De perdendo peso, gordura, ganhar músculo, é um processo mais longo. Para mim, não. O que é que. Assim, Kessia, quando você faz um planejamento bem feito, Aham. você consegue atingir o que você quer. O que é que a gente tem como recomendações dentro de um processo de emagrecimento? Eu sempre falo isso também lá no Instagram, viu? Quando a gente quer um processo de emagrecimento, ou seja, uma redução de gordura corporal, a gente preza por manter a musculatura que o paciente tem. Uhum. Ou se tiver uma perda, que seja uma perca muito pequena. Mas tu sabe que eu sou ambicioso. Então, os meus pacientes em processo de emagrecimento, eu já quero que eles ganhem massa muscular. Porque vai facilitar tudo. Ganhando musculatura, o seu percentual de gordura cai mais rápido. Durante a avaliação, o protocolo ele vai entender que a razão de músculo para a gordura aumentou, então o seu percentual de gordura diminui mais rápido. E aí o paciente não vai ficar com flacidez, não vai ficar com aspecto de doente. Uhum. E é isso que faz toda a diferença. Tudo se resume à composição corporal, Cassia. Aquela pessoa que você vê, fulano, o que aconteceu? Perdi 20 quilos, a pessoa tá toda flácida, com aspecto de doente. Porque fez um processo de emagrecimento mal feito. Como? Maioria das vezes com dieta restrita, com as medicações clandestinas e sem atividade física. Então, daqueles 20 quilos que ela perdeu, 10 pode ter sido de músculo. Foi um emagrecimento bom? Não, foi péssimo. Sem contar que de repente pode ter adquirido perdas de vitamina, algum outro Ora, problema. anemia crônica. Muitos pacientes eu já atendi com anemia crônica de nunca mais querer ficar bom.
por conta de dieta restrita que fez, baixou o nível de ferro, ferritina lá embaixo e quase que não sobe mais. Tá entendendo? É muito sério, gente. Mexer com a saúde é sério. Essa questão da medicação, né? Hum, É, medicação para emagrecer, em geral, não são medicações para emagrecer, né? Em geral, são medicações para outros tipos de isso. patologia Coadjuvantes. e, e que acabam, por exemplo, é um medicamento para ansiedade, para tratar questões psicológicas, digamos assim. Mas se a pessoa tem um problema com ansiedade que leva a comer, ela vai sentir menos fome, ela vai sentir menos fome, vai comer menos e por isso vai emagrecer. Ou Isso. seja, não é para Não. emagrecer. Ela Não vai é para tratar emagrecer. outra coisa, é É, isso? exatamente. O caso da sibutramina. Gente, eu estou trazendo E isso para da vocês. cirurgia bariátrica também. É porque eu. Daqui a pouco eu quero que você fale essa diferença, que eu também tenho muita curiosidade de saber, né? Do nutrólogo, do endócrino e do nutricionista. E isso passado por uma endócrina, né? Aham. Eu fui, estava tudo certo nos meus exames e tal. E eu disse, mas eu quero emagrecer, eu estou precisando emagrecer, já estou fazendo musculação e tal. Ela disse, não, eu vou passar um medicamento. Conhecida, Cibu, né? A cebu. Conhecida. E aí eu lembro que você tinha dito assim, não vai surtir efeito. Não vai fazer diferença na tua vida isso aí. Vai ser Não, a mesma coisa que que nada. nada. Porque você já está com a nutrição, você não tem problema de ansiedade, você não come por Você não tem ansiedade, você não compulsão. tem compulsão alimentar, você está na musculação, você já está se alimentando. Só se a cebu for entrar no corpo e dissolver e sair queimando gordura. Gente, o Que o que problema queima gordura é patológico. Não sei se vocês sabem. é porque ela não emagreceu, porque ela não teve esse efeito em mim, ela não estava, mas ela trouxe todos os outros efeitos colaterais, porque ela faz a pessoa se tremer, ela aumenta a sensação né, de taquicardia que fala. E aí no segundo dia eu desisti, ó. Tomei a primeira vez, tomei o segundo, eu disse, gente, o que é isso? Aí não, vou tentar mais um pouco. Aí tentei mais um pouco tomar a sibutramina. E durante o período que eu tomei, né, que foi acompanhado, assim, a perda de peso que eu teria que eu já estava tendo com alimentação e atividade, que já estava no script que eu teria, a sibutramina não fez nenhuma Nenhuma diferença. diferença, porque não era seu caso, né? No caso, as medicações elas podem entrar como coadjuvantes quando realmente outros problemas afetam a alimentação da pessoa. A Por questão exemplo, da compulsão, por exemplo. isso. Então, uma pessoa muito ansiosa, com outros problemas, ela acaba comendo descontroladamente, com fome excessiva toda hora. A medicação vai ser para quê? Aliviar a ansiedade, para que controle a fome, para que a pessoa coma menos. Cirurgia bariátrica, você vai cortar um pedaço do seu órgão para você começar a comer volumes menores. Vai ter que ir para o nutricionista da mesma Da, forma, né? tudo acaba no nutricionista, tudo acaba indo, né, chegando no nutricionista. Então, esses métodos, como eu disse, não tem atalho. Esses métodos, eles vão atuar de uma forma indireta. Não, Uhum. então, entenda, não existe essa cirurgia para emagrecer. Não existe esse remédio para emagrecer. Então, bem polêmico isso. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia para emagrecer. É uma cirurgia basicamente para educar o paciente a voltar a comer pouco e tolerar uma quantidade muito pequena de comida, de uma forma muito agressiva. Mas Então depois de um tempo ele pode engordar. ele vai perder peso forçadamente. Ele não vai conseguir comer. Então ele vai perder peso, ele vai desnutrir. O estômago aumenta depois. Aumenta, o estômago é um órgão elástico. Então aquela pessoa ela comeu tanto que ele foi dilatando, dilatando, deve ficar num volume muito grande. A cirurgia vai lá, corta um bom Uhum. pedaço, fica pequeno novamente. E ao longo dos anos, aquela pessoa ela pode voltar sim a ganhar peso, porque ela operou o estômago e não a cabeça. Então ela aprende a se reeducar e a comer, ou vai ser só um resultado temporário, que é o que a Com gente vê muitos em outros algumas pessoas. problemas. Muito suplementação pro resto da vida. É. É.
É retirado uma parte do estômago que sintetiza vitamina B12. Então é multivitamínico ali todos os dias. Você acha que tem um mercado médico? Olha a polêmica. E eu sei que você vai responder que você não tem medo. Existe um mercado médico, uma mercantilização médica da bariátrica? Com toda certeza. Existem pessoas que não Eles precisarem ganham. fazer bariátrica e fizeram por pressão Com estética? toda certeza. Se eles ganham por cirurgia que eles vão fazer. Então eles vão querer empurrar aquela pessoa para uma cirurgia bariátrica, às vezes nem tendo o IMC ideal. E infelizmente uma das coisas que mais me dói no coração é saber que tem gente que começa a engordar propositalmente Para fazer a para bater bariátrica. aquele peso recomendado, aquele IMC recomendado, para poder fazer a cirurgia. Olha a que ponto da cabeça a gente chegou. Mas cada um é cada um e cada um faz o que quer. Ah, Mas o sim, caminho da floresta é o existe, caminho. existe demais esse comércio. Nossa, Se você, inclusive muitos não estão nem aí. Eu conheço se relatos de pessoas de perto que foram fazer consultas online com psicólogo, que a consulta não durou 5 minutos. Que é isso? De receber um papel que não vem nem na metade, Cassie. Eu fico indignado com um profissional ruim, tu sabe. Achei a gente que preza por uma excelência no que a gente faz, independente do que você fizer. Você faz doce para vender, faça o melhor doce que aquela pessoa vai comer, sabe? Então, se você faz um atendimento, procure fazer o melhor atendimento que aquela pessoa vai ter. Em quais casos tu acha que a bariátrica, não, nesse caso específico, aí É realmente, recomendado, aí né? não tem como fugir disso. Não, quando o paciente realmente não consegue ter aquele autocontrole, Kessia. Quando ele vê, Obesidade mórbida. no caso da mórbida, né, que já é um grau muito avançado da obesidade, e quando o paciente realmente enxerga que ele está num grau de peso tão alto, mas que ele não consegue ter o autocontrole, ele continua comendo muito, ele continua limitado para fazer exercício. Então, aquele procedimento ali vai forçar ele, de fato, a comer muito pouco. Então, ele vai perder peso rápido, porque vai ser um choque metabólico para ele. E aí cabe a ele, e assim, eu não estou condenando a cirurgia bariátrica, não, cada um faz o que quer, cada um tem as Uhum. recomendações. Agora sim, gente, cabe à pessoa que vai fazer já ter em mente, que ela vai ter que amadurecer os hábitos dela. Ela vai ter que amadurecer e saber que a partir dali ela vai comer melhor, ela vai ter que se alimentar melhor, ela vai regrar a alimentação dela e vai procurar ter um estilo de vida saudável. Porque emagrecer é uma coisa, agora manter é outra. Na tua experiência nesses E eu anos, né? atendo pós-bariátricos. Isso que eu ia te perguntar, pós-bariátricos, eles voltaram a engordar? Os que eu acompanho, não. Mas conheço relatos, sim, de pessoas próximas, né? Que quando você vê, a pessoa ela seca, com 3 anos depois volta ao mesmo peso, ou recupera muita coisa do que já perdeu, justamente por não conseguir manter aquele estilo de vida saudável. Não consegue manter aquilo ali. E tem que manter. Você opera um órgão e não a sua mente. E o ato de emagrecer, o ato de mudar, seja por o que for, ele vem da nossa mente, Uhum. né? Aqui é mandado o sinal para que a gente protagonize aquela ação que vai fazer a diferença. A ação de colocar um tênis e ir para uma academia, a ação de levantar mais cedo e preparar um almoço, de cortar um tomate, de ralar uma cenoura, de ir no supermercado, comprar as coisinhas do plano alimentar, de ter a ação e a coragem de ir no nutricionista. Tem gente que não tem coragem de vir, não, Cass. Tem gente que fica com vergonha. Vergonha de mim, Pia. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa que você falou agora e eu fiquei pensando, né? Nós temos essas dietas restritivas, dietas loucas, tomar só líquido ou só sopa, comer 3 vezes sopa. E aí nós temos algumas estratégias, eu nem sei se pode se falar assim. Low carb, jejum intermitente, Cetogênica. cetogênica. São estratégias, são dietas. Uhum. Se pode, eu posso de repente dizer assim, eu vou começar a fazer um jejum intermitente e vou passar, sei lá,
Z- 12 horas sem é, comer. Isso pode trazer algum problema de saúde se eu não entender bem os meus exames clínicos? pode. E a questão do low carb, né? Que eu acho que é sem carbo, sem, né? Sem Baixo teor de carbo. baixo. É. Também é uma estratégia para quem quer perder peso e pode ser feita dessa forma. Ah, eu vou tirar tudo que é carboidrato da minha vida, nunca mais coloco um pão, vou fazer igual a Mayra Card. Carbofobia. É, não como Pânico de pão, um carboidrato. pãozinho quentinho da E nem padaria. fruta, viu? Porque segundo ela, fruta causava até cirrose hepática. Mas tu sabe que essa Meu questão da Deus do fruta, céu. assim, vamos falar a verdade. É, eu já vi nutricionistas, e aí a Que gente pode entrar absurdo. também pelo assunto do terrorismo alimentar, falando que não podia comer melancia, não podia comer laranja, Banana. banana, morango, porque eram frutas que tinham muita Frutose? frutose, falaram açúcar. É, que é o açúcar das frutas. Açúcar das frutas e que isso ia aumentar a caloria do prato. Do mesmo jeito, por exemplo, dietas que falam de colocar óleo de coco no café da manhã. Você coloca uma colher de óleo de coco. Ou então você toma água morna. Tem que ser morna. Gelada não serve. Pode isso ou você tá brincando? Eu tô brincando. Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, gente, eu sou muito Tome sarcástico, água vocês não têm morna. noção. Tome água morna Com assim que limão. acordar. Tem que ser com limão. Pois é, bote. Então, aí a pergunta: isso tudo existe, não existe? É mito, não é mito? Jejum intermitente faz perder peso? Low carb resolve alguma coisa? O que é tudo isso? Vamos lá. Essas dietas que se tornaram as dietas da moda, Uhum. não só essas estratégias que você falou, na verdade elas são estratégias que podem vir a auxiliar o processo de emagrecimento ou uma melhora de algum quadro patológico. Low carb, jejum Low intermitente. carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo. Uhum. Então tem vários tipos ali de dietas que você pode seguir uma linha. O que é que acontece, Cassie? Quando a gente inicia um processo de emagrecimento, por exemplo, eu estou com um paciente que pesa 130 quilos. Eu comecei fazendo ali uma estratégia de alimentação com ele, com déficit calórico, mas que ele ainda consome uma quantidade boa de carbo, proteínas, gordura, tudo certinho. E aí o paciente vai perder bastante peso e ele começa a estacionar essa perda de peso. É o efeito O platô? efeito platô. Então, quando o paciente começa a chegar no efeito platô, que a perda já fica pequena ou o peso estacionado, é hora da gente vir com alguma estratégia diferente. Hum. Por isso que os pacientes sempre retornam em novas consultas, para que seja adequado tudo e ver se há necessidade de mudar as estratégias do plano alimentar. Não só do plano, mas também como treino. Então, normalmente os treinos de musculação, por exemplo, aquelas sequências de treino, o ideal é que seja mudado ali de pelo menos 2 em 2 meses. Por quê? O único intuito, o seu corpo não se adaptar ao que está sendo proposto. Uhum. Então, quando a gente percebe que o paciente já está adaptado a certo tipo de alimentação, é hora da gente vir com algumas estratégias. E aí eu posso optar por algum desses planos em concordância com o meu paciente. Deixar claro do que ele vai fazer, se dá certo para ele fazer. Então, assim, não é legal você colocar essas estratégias, Kessia, de cara para uma pessoa. A pessoa não sabe nem comer. Infelizmente, muitos profissionais fazem isso. Aí que entra o terrorismo alimentar. Muitos profissionais fazem isso. Então, o paciente chegou para você, ele não sabe nem comer. Lembra do que a gente falou no início? Uhum. E você vai colocar ele para comer de 12 em 12 horas. E aí você vai cortar todo tipo de pão, todo tipo de arroz, de batata, de fruta da alimentação dele, porque você quer que ele perca peso rápido. E Aí a me diz comida uma afetiva coisa, também, né? qual é a melhor dieta do mundo? É a que você consegue fazer e seguir por mais tempo. Qual Uhum. o melhor exercício? É o que você consegue ter prazer fazendo. Então, se é algo que você vai fazer a longo prazo, é só você se perguntar: eu vou passar o resto da minha vida cortando as frutas, cortando pão, cortando tapioca, cortando cuscuz?
Ou será que eu posso diminuir a frequência com que eu consumo isso aqui e passar a equilibrar tudo bonitinho e ter a mesma perda de peso? Porque esse jejum entrou tanto na polêmica que a Associação Brasileira de Nutrição teve que colocar um parecer, publicar, porque muitos profissionais estavam usando o jejum como estratégia de emagrecimento. É óbvio que uma pessoa comendo pouquíssimo, ela vai perder peso. Mas aí, Cassie, uma pessoa que faz uma reeducação alimentar e tem um déficit calórico, comendo de tudo equilibradamente, ela vai ter a mesma perda de peso, Uhum. né? E a gente usa essas estratégias, lembrando, não só para perda de peso. Às vezes a gente quer modular uma glicemia do paciente, quer melhorar um quadro clínico. Alguns pacientes podem ter uns casos específicos que podem requerer uma diminuição ou um aumento de gordura na dieta, que entraria a cetogênica, que tanto é diminuído o carbo, mas também aumentado a proteína e a gordura da dieta. Então, são N estratégias, milhares, que a gente tem para auxiliar o nosso paciente. Cabe a gente, dentro da anamnese, escolher as melhores estratégias. E aí, algumas coisas que você falou realmente são mitos, são fake news, são terrorismo assim, alimentar absurdo. Você falar, começar a demonizar a aveia, começar a fazer terror com fruta, começar a fazer terror com o coitado de um pão. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter parcimônia para quem a gente está falando isso. E claro, Kessia, dentro do consultório a gente sabe que, por exemplo, o pão ele pode fazer bem para mim, mas para você que tem doença celíaca, ele vai ser um veneno, porque o glúten inflama seu intestino. Para Ou para quem tem, né? você que tem uma sensibilidade a glúten, uma sensibilidade ao leite, à A lactose, lactose. né? Então a gente tem o grupo que realmente precisa ser diminuído, Por ser isso que a retirado. estratégia é individual, A né? estratégia ela é individual. E aí, gente, cabe a vocês serem mais críticos no que vocês escutam e veem na internet, Uma, né? uma... Não acreditar em tudo. Qual é o efeito de uma água morna no seu Pois é, corpo? você estava falando aí, eu comecei a pensar na questão da suplementação, porque a galera diz assim, ai, ômega 3 quarentona aqui, né? Ômega 3 é ótimo, vitamina D, vitamina C. Ah, mas eu vou tomar também. Comecei a treinar, já comprei aqui o Whey meu whey creatina. protein e creatina. Eu sei que creatina, muitos médicos falam que é maravilhoso para todo mundo, mas a suplementação também, sem essa avaliação, ela pode levar a problemas sérios de saúde? Muito. Por exemplo, Inclusive, esse mês eu fiz uma live só sobre isso. A live tá salva no Instagram. Quem quiser assistir, o vídeo tá lá disponível. Então foi uma live que o tema foi esse: suplementações, riscos e indicações. Então, por menor que seja a suplementação inofensiva, ela pode sim trazer risco de uma forma errada. o personal pode passar uma suplementação? Kessia, infelizmente, a suplementação ela é vendida assim em toda esquina. Qualquer um pode ir lá e comprar. Então, o personal não é errado fazer isso. É errado aquele médico, aquela amiga, aquela vizinha, o personal, que a mulher compra, toma isso aqui que dá certo. Compre isso aqui que tu tem disposição no treino. Compre isso aqui que tu vai emagrecer mais rápido. É Super errado. coffee, etc. Isso, gente, é falta de respeito com as pessoas. Sabe? É igual isso que as blogueiras fazem, ficar indicando as coisas para todo mundo. Tipo, Não é toma assim que isso que tu funciona. cresce. Toma isso aqui Exatamente. antes do Vem treino que aqui. vai ser bom para você. Suplemento alimentar. É algo que complementa o quê? A alimentação. A minha alimentação, a minha dieta. Dieta é o ato de comer o que a gente come durante o dia. Plano alimentar é uma coisa individualizada que você recebe. É o seu Uhum. guia. Então, um suplemento, Cassie, ele vem para complementar a sua alimentação. Então, quem é que sabe o que é que tem que ser complementado? É o nutricionista que está cuidando da tua alimentação. Então, às vezes, o paciente chega para mim e já quer que eu coloque o suplemento. Eu, epa, peraí. Se for necessário, eu vou colocar. Se eu fosse você, eu se preocupava com outros tipos de suplementos que eu vou colocar com finalidades de saúde mesmo. Que a gente usa muito ômega, probióticos, aminoácidos, vitaminas, né? Tem muitas coisas bacanas para a saúde e para a qualidade de vida, além dos suplementos que prometem finalidades estéticas. Uhum.
Então não é porque você não tá tomando whey protein e creatina que você não vai ganhar músculo na academia. Não é porque você está tomando um termogênico, um pré-treino, que você não vai ter disposição para aguentar um treino, não. E sim, trazem riscos seríssimos. Tomar proteína em excesso de forma errada pode prejudicar a filtração dos rins. Tomar pré-treino de forma errada, com substâncias ali que vão aumentar a sua pressão arterial, aumentar a sua arritmia, seu grau de ansiedade, isso é péssimo, pode lhe levar à morte. É, e aí, falando nessa questão de quem pode, quem não pode passar, qual é então a diferença entre o nutricionista, o nutrólogo e o endócrino? Porque aí eu vejo, eu quero emagrecer, fui no nutrólogo. Sei. Eu quero emagrecer, eu fui no nutricionista. Eu quero emagrecer, fui no endócrino. O que é que trata cada uma dessas especificidades ligadas à questão da alimentação e nutrição? Quem está assistindo o podcast aí no YouTube, gravem essa informação de agora. Somente por lei, quem pode prescrever dieta, quem é apto a prescrever dieta, tá aqui o que você vai comer, é o nutricionista. Somente. Se vocês verem personal, médico, nutrólogo, endócrino, fisioterapeuta, seja o que for, passando uma dieta para alguém, pode denunciar que é crime. Eles não são aptos para isso. Não são. Então a diferença é o nutricionista é o único profissional que pode prescrever dieta, podendo prescrever qualquer tipo de suplementação. As pessoas vão no nutrólogo quando querem algo mais específico, investigar situações mais específicas, por exemplo, uma queda de cabelo que não tem fim. Então, será que tem alguma medicação, fitoterápicos, formulações específicas para ajudar a resolver aquele problema? Então, o nutrólogo ele pode prescrever remédios, pode prescrever as medicações, vitaminas, suplementos também, mas não pode prescrever dieta. Já o endócrino, ele trabalha mais a parte hormonal. Então, por exemplo, paciente com testosterona baixa, alguma alteração hormonal, quem vai resolver é o endócrino, que vai avaliar toda a parte de hormônios, tireoide, testosterona, seja o que for, mas também não pode prescrever dieta, né? Mas pode prescrever medicamento. Medicamentos, formulações, suplementos, pode também. Muito interessante saber disso, até para você que está aí procurando entender para que é que serve Cada um. cada, né? Porque às vezes as pessoas acham que todos vão ajudar a emagrecer. É. E aí a perguntinha sobre o vilão, né? Que, nossa, O vilão a gente, tão o vilão a gente já querido, tirou do poder. tão querido, que é o açúcar. Hum, Gente, qual sua vamos falar dúvida? sobre o açúcar. Primeiro, essa questão que liga o açúcar Vício? a um vício, né? E ele é frequentemente apontado como vilão da dieta. Tá comendo doce? Tá comendo doce? Parou de comer doce? Você tá emagrecendo porque você tá, vixe, vai comer este pedaço de bolo. Ele é doce, né? Então, sempre se fala na questão do açúcar como esse vilão na dieta, né? Então, como é que a gente pode aí equilibrar a conscientização sobre os riscos do consumo excessivo do açúcar, que nós já sabemos que vicia, sem demonizar completamente? Como é que a gente faz para equilibrar? Porque eu vou falar um negócio, ó. Você chegar a comer um pudim, é muito bom um pudim. Um milkshake é bom demais também. Ou seja, tudo aquilo que é bom, às vezes, Vai açúcar. engorda, vai açúcar. O bolo da avó, aquele bolo gostoso que além de leite condensado e açúcar, né? Então assim, aquela receita do Natal que vai açúcar, que vai Aham. claras em neves. Então assim, tem coisas como você estava falando que é muito afetivo, né? E só compartilhando aqui, eu passei por uma experiência há muitos anos atrás que foi muito interessante de uma bebezinha que ficou na minha casa, né?
de uma prima distante e que ela pediu para eu ficar olhando a bebê enquanto ela ia resolver umas coisas. E a criança começou a chorar e eu fui dar mamadeira, a criança não aceitava. Depois eu descobri que era porque o leite estava sem açúcar. Era Ai, meu uma Deus. bebê recém-nascida, quase, Sabe nem o que é praticamente. açúcar, a criança. Mas estava chorando porque no leite não tinha açúcar. Então a gente tem essa coisa com açúcar. É, É e um eu demônio também. mesmo. Vamos lá. Gente, eu acho muito pesado quando a gente, por mais que a gente saiba dos malefícios de um consumo excessivo, gravem isso na cabeça de vocês, que todo excesso faz mal. Um consumo excessivo de açúcar traz à saúde, isso a gente já sabe. Diabetes, dislipidemias, né, o excesso de gordura corporal, enfim, são N fatores, né, mas principalmente a diabetes de uma forma geral que traz N complicações. É muito pesado você comparar isso a um vício, principalmente com uma droga. Porque uma droga, uma pessoa dependente, ela vai ver ali, ela vai correr, ela vai chorar, ela vai entrar em pânico para ir atrás. E um açúcar, você tá ali, você pode às vezes dizer um não para ele. Isso vem com muito trabalho. É toda uma reeducação do paladar. Então, assim, o açúcar, Cassia, não é um demônio, mas é algo que a gente precisa controlar e saber lidar com ele. E Uhum. aí, todo mundo já está se perguntando, qual o açúcar mais Eu saudável? ia perguntar isso agora. É o demerara? É o É o de coco, é o mascavo? mascavo. Gente, tudo é açúcar. Tudo, Cassia. O produto final de um açúcar é glicose. Hum. Pronto, morreu aí. Então, o que vai diferenciar entre um ser melhor ou outro é a quantidade que você coloca. Então, o problema da dieta das pessoas do dia a dia, que eu observo no consultório, que eu investigo toda a alimentação, é que as pessoas adicionam açúcar em tudo. E eu não cresci diferente. Era muito açúcar no suco. Quanto mais azedo, mais açúcar você vai colocar. Era açúcar no suco, era açúcar na vitamina, é açúcar no café, é açúcar no chá, é açúcar em tudo adicionado. E aí o paciente está bebendo tanta bebida adoçada que no final do dia, ó, a quantidade de açúcar que ele toma. Às vezes é Aí no mais, né? final da semana, no final do mês, tu tá consumindo quantos quilos de açúcar? Me diz, uma pessoa dessa não vai pegar um diabetes com uns 30, 40 anos de idade, que é o que está Uhum. acontecendo. E os estudos epidemiológicos já mostram que a diabetes aqui no Brasil vai continuar aumentando, Cassie. O nosso pâncreas, coitado, ele não metaboliza toda essa quantidade de açúcar que a gente consome. E lembrando, gente, que o açúcar não é só esse pozinho branquinho que a gente adiciona, não. Isso aqui tem açúcar. Tudo que tem carboidrato tem essa carga de glicose, Se vai ser bom né? ou ruim vai depender da Por que quantidade que que você o vai consumir. açúcar, Kessia, é tido como um vilão? Porque ele é o pior dos carboidratos. Porque ele é o que é absorvido mais rápido. Então, por exemplo, quando eu como uma batata doce, eu tenho um tipo de carboidrato complexo que ele demora a ser liberado na minha corrente sanguínea. Então, aquele açúcar da batata doce vai ser liberado de uma forma controlada. Uhum. Se eu tomo um café com 2 colheres de sopa de açúcar bem doce, como tem gente que gosta, automaticamente aquele açuquinha já está na sua forma mais Uhum. simples, que é a glicose, e vai subir para a sua corrente sanguínea. Por isso que quando um diabético tem hipoglicemia, quando a glicemia baixa demais, ele tem que rapidamente consumir uma fonte rápida de açúcar, ou Hum. mel ou açúcar, e aí entra as nossas sobremesas. Pudim, milkshake, bolos, brigadeiros, tudo isso é feito com uma grande quantidade de açúcar adicionado. Então acaba sendo um carboidrato mais ruim. E aí o que é que a gente faz? Deixa de comer? Tu já sabe minha resposta. Não, gente. É só você começar a equilibrar tudo. Então, por exemplo, se eu vou comer um milkshake, que eu já sei que tem uma quantidade alta de carboidrato de açúcar, uma batata frita, um hambúrguer. Eu vou, depois de tomar o milkshake, ir atrás de um sorvete, de um açaí, de uma sobremesa. Tem açúcar. A gente experimenta já para Olha saber. só a pergunta para o A gente nutricionista. Tem está açúcar? debatendo sobre açúcar agora. E Kessia, é um caminho sem volta. Você que já melhorou muito essa questão do paladar, e aí trazendo essa criança que você deu o exemplo, é muito interessante.
Porque na nossa língua a gente tem papilas gustativas que reconhecem, é para reconhecer o sabor das coisas. Uhum. A gente tem o doce, o salgado, O o amargo. azedo e o amargo. Só que vem cá, desde criancinha a gente é estimulado desde novinhos, bebezinhos, a estar consumindo sempre alimentos com adição de açúcar e sal. Então, as nossas papilas gustativas do doce e do salgado, elas ficam mais aguçadas. E realmente causa essa dependência de, uma colher de açúcar não é mais suficiente. Por isso que Agora eu hibisco, preciso de o duas. chá do hibisco. Hoje em dia eu tomo chá de hibisco amando. Eu também. E hibisco com cavalinha, mas quando eu tomei a primeira vez, eu fiquei igual aquele Os meme, pacientes tipo, me odeiam. não, Pegam um pera. ranço de mim na primeira semana, assim, que eu ponho um chá pra eles aí. Pode colocar açúcar no chá? Me dá vontade de dizer assim, não é suco, é chá. Não E estrague o aí, chá. tu falou do suco, agora eu me lembrei, assim, pra gente já caminhando para o final da nossa entrevista. Hum, Tem coisa que é saudável e tem coisa que emagrece. Exemplo, suco de laranja, hum. né, sem açúcar, claro, só a da laranja é saudável. Mas se a pessoa quer emagrecer, talvez um refrigerante zero, não vou falar aqui o nome, o refrigerante zero seja mais interessante. O que é saudável? Emagrece? Assim, naturalmente vai emagrecer ou não? Tem coisas que é super saudável, mas que talvez num plano alimentar para perda de peso não seja interessante. Uhum. E aí a gente acaba entrando na ação, na pergunta do açúcar novamente, né? Se a gente pega um suco de laranja, a gente vai ter açúcar da própria fruta. E Uhum, se a gente pega um refrigerante zero, a gente vai ter a adição do adoçante. Porém, não tem carboidrato. Não vai ter essa carga de açúcar ali que seu corpo receberia. Aí, gente, vem cá. A gente entra no princípio de quantidade e qualidade. Eu vou deixar de tomar um suquinho de fruta natural, sem conservante, sem aditivo, você com a tem razão. laranja, com a laranja que eu tenho no meu quintal. Com vocês, a minha atendente maravilhosa, pode ficar aqui, Carol, para quem não, todo mundo conhece, os pacientes estão assistindo. Então, eu vou deixar de tomar o meu suquinho de laranja natural que eu tenho em casa para tomar um refrigerante adicionado de gás, de um monte de aditivo químico, só porque não tem um pouco de açúcar. Agora sim, Kessia, vale lembrar. Não é interessante, por exemplo, fazer um suco de laranja com 3, 4, 5 laranjas para dar um copo. Porque aí você vai estar comendo as 5 laranjas. Isso é muito ruim, né? Então, o que eu recomendo para os meus pacientes, querem fazer um suquinho de laranja, esprema uma laranja, complete com um limãozinho e cubra o restante de água, porque aí você não concentra aquele volume todo de açúcar da Uhum, fruta. uhum. Agora você pegar um suco de laranja com 5 laranjas espremidas, você quer emagrecer como? Porque você sobe a caloria daquilo ali, entendeu? Aí passa de ser uma qualidade para uma quantidade excessiva. E o café tá ótimo. Olha, Quer café? parabéns, produção. Gente, vamos bater aqui, bater um bola rápido. É, autocuidado. Precisa de amor, precisa de ódio. Amor, muito amor. Uma pessoa que se ama se cuida melhor. Muito, né? Com certeza. A Carol sabe disso, a gente sempre conversa muito com isso. E essa semana ela me disse: eu nunca mais deixo de fazer nada para mim. Cadê tuas unhas? Belíssimas. Sabe? Então a pessoa que se ama, ela se cuida mais, ela tem mais prazer, ela tem mais resultado, Cassie. Sabe? A pessoa que se odeia, ela vai se frustrar. Não vai dar certo. Quem se ama trata até os outros bem. Exatamente. E assim, galera que é fiscal de corpo na internet. Chata. E aí? Vai pro nutricionista, né? E principalmente pro psicólogo. Porque, gente, sabe? Você vê a galera ali magrinha dançando uma dança do TikTok. Lindo, que dança linda.
Aí você vê uma pessoa com excesso de peso fazendo a mesma coreografia e você vê problema naquilo ali, pode se tratar que você tem algum problema aí. Você é mal amado, você não se gosta, você tem algum bloqueio. E aí não passa nem no consultório, não, primeiro, viu? Primeiro passa no psicólogo para você resolver o seu problema para mim poder lhe ajudar. A coisa mais chata é você ser fiscal de corpo de alguém. E é só o que a gente tem, é fiscal de vida, fiscal de tudo, né? E E o essa fiscal coisa de de corpo. olhar os vídeos na internet falando da alimentação, como foi que surgiu? Envio, a galera manda para ti esses vídeos de gente Engraçado, comendo né? manteiga, queijo, as loucuras, e você começou a fazer ali as análises e deu Foi. certo, né? Quem me A galera conhece. gosta, né? Ei, eu nunca mais fiz. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito engraçada e muito espontânea. Então, eu abro aquilo Irônica, ali né? demais e venenoso. Então, eu abro aquilo ali e começo a reagir de uma forma muito engraçada, Espontânea. para não deixar aquele vídeo tão pesado, né? Tem gente que vai fazer uma análise de um vídeo e crucifica, né? Esse bolo é péssimo, não coma isso, nunca na vida faça isso aqui, Como se fosse um né? ataque pessoal. Exatamente, isso é muito. E eu já levei até nome de terrorista em algum dos vídeos. Pessoal, mas esse bolo, uma pessoa que teve câncer, pode ser um momento feliz para ela. Tipo, quem não me conhece de fora, aquela primeira impressão de reação, reagindo a alguns vídeos, pode se tornar engraçado, pode se tornar ruim. A pessoa Hum. pode ter uma visão de terrorismo alimentar, sendo que não é. Eu tô ali fazendo uma coisa engraçada, né? E nesse teve um dos vídeos que bateu mais de 5 milhões de visualizações. 5 milhões Foi. foi coisa, 5 E milhões. aí eu, cara, ó, o vídeo tá viralizando e agora. E todo mundo gostando do jeito que eu falei, todo mundo rindo. E sempre que eu vejo esses comentários ruins, eu acho que eu vou bater boca. Quer se eu vou lá e apago e continuo bem. Muita gente deixa de gravar as coisas pra internet, deixa de aparecer na internet pela toxicidade e a ruindade das pessoas. Claro que a gente está na internet, a gente está sujeito a receber todo tipo de comentário. Eu tenho um canal no YouTube de perfume e até lá, às vezes, aparece algum hater. O que é que eu faço? Vou lá e bloqueio. Nunca mais na vida vai ver um vídeo meu, só se fizer outra conta. Quem perde é ela. Certíssimo. É, não? Gente, eu queria muito agradecer a presença do Ever, como sempre, né? É muito importante falar dessa educação nutricional. Eu acho que falta isso às pessoas entenderem o que é que estão comendo, o que é que aquilo ali vai agir no corpo, como é que vai fazer, o que é que vai trazer de benefício. Às vezes a pessoa quer só o resultado, não quer entender o processo. É. Então, eu gostaria muito de agradecer o aceite desse convite, agradecer a Carol também pela presença, pela disponibilidade de estar aqui e deixo você com a palavra final para os nossos seguidores aqui do IDCast. Nossos seguidores, nessa altura do vídeo aí, já deve ter muito paciente acompanhando, né? Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. É sempre uma honra poder ter essa oportunidade de falar sobre nutrição, falar sobre alimentação e desconstruir muita coisa relacionada a isso, né? Então, nunca vou negar um convite desse. Muito obrigado, foi maravilhoso. Agradeço a Deus, primeiramente, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? Agradeço ao apoio de todos os pacientes de todas as cidades que você mencionou. Perdão se eu esqueci algo, com certeza eu esqueci alguma. Toda semana a gente recebe pacientes de todas as cidades perto, e isso me deixa muito feliz, né? De tornar Quixadá um polo de nutrição. Uhum. O trabalho que eu e a Carol a gente faz é com muito amor mesmo. E é por isso que ela está aqui hoje. Porque sem ela, não nada dava certo. Ai, gente, que vai se emocionar, que legal, que bonito. Então, assim, quem vê de fora acha que é muito fácil manter um consultório, manter uma rotina de muitos, mais de 1.000 pacientes, gente. Então, não é fácil administrar. Então, a gente entra num papel também de administrador, né? E eu disse, Carol, você vai. Porque aí o consultório é eu e você por enquanto, né? Quem Ele me sabe, funcionou mesmo para a né? vida, porque eu era muito acanhada e ele assim, ou tu se joga na vida ou tu vai ficar parada. Pois é. E a Então eu gente se agradeço muito conhece. a ele mesmo por você
ser no puxão de orelha, mas é o que faz a gente crescer, evoluir. E muito aprendizado também, muita gratidão. E é isso. Não vou falar muito porque eu tô ascendente em câncer, né? Choro logo. Então, assim, nada que a gente faz é contra a nossa vontade, né? Nenhum atendimento, nenhuma marcação, nenhum Esse dos dias que a gente Decast tá tá muito ali. legal. Que esse Decast, todo mundo tá chorando nesse Pois Decast. é, Porque o Titela chorou nesse Decast. A